Glória seja a Deus, que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós, com certeza já está sobre todos. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite, irmãos, estar compartilhando a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, os versos 42 em diante. O texto que o Senhor nos deu em relevo nessa noite, para nosso ensino e para nossa edificação espiritual. Possamos aproveitar o máximo daquilo que vem de Deus sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos nessa noite, irmãos, fazer como aquele jornal que às vezes a gente pega para ler, dá uma olhada na manchete, mas passa de largo se o assunto não parece ser totalmente do nosso agrado. Mas que nessa noite nós venhamos a dar crédito à palavra do nosso Deus naquilo pelo qual Ele está enviando. Porque tudo que o Senhor Ele envia para nós, Ele tem um propósito de trazer sobre nós a sua bênção poderosa. Amém? Livro de Atos, capítulo 2, versos 42. Quem encontrou pode dar um glória bem forte aí. Glória a Deus. Se alguém está procurando, diz aí misericórdia. Misericórdia. Amém. Vamos aguardar para a gente ler junto, compartilhar a palavra do nosso Pai querido. Amém. Podemos ler, igreja? Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Querido Pai, nós estamos aqui nessa noite mais uma vez para cultuar a Tua presença gloriosa, para estar aqui, Pai, reverenciando a Tua palavra que é digna de toda aceitação, para estar aqui, Senhor, e sendo alvos de ser ministrados pelo Teu grande poder e amor, a nós já revelado. Senhor, que nessa noite Tu tomes a liberdade em nosso meio, que o Espírito Santo tenha total acesso neste lugar sobre as vidas. Pai querido, maravilhoso, para estar completando toda a obra, Senhor, em conjunto aqui com o que o Senhor já tem colocado ao meu coração para ministrar. Que a Tua vontade prevaleça e que o Teu povo, Pai, possa crescer no entendimento, na graça e na força do poder de Deus. Em nome de Jesus eu oro e dou graças ao Senhor. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. E como é bom nessa noite, está frio e os irmãos se sentem bem um do lado do outro, aconchegante.
para ver como nós somos importantes um na vida do outro, como nós precisamos um do outro. É no frio do inverno que nós olhamos para o livro ali de Eclesiastes, quando diz que é melhor serem dois do que um, porque um aquece o outro. E realmente nesses dias de inverno a gente vê como é precioso as vidas, os casais, as pessoas, como o calor humano é importante, o aconchego, a união e estar junto. E nesta noite eu gostaria de dar um título a esta mensagem, dizendo que união é o propósito da vida de Deus para nós. União é o propósito de Deus para nossas vidas. Aqui nós olhando, irmãos, para este texto que nós já compartilhamos, lendo juntos, nós estamos compartilhando a história da nossa igreja. Estamos compartilhando a história da igreja primitiva. A igreja quando ela nasceu aqui na terra, começando em Jerusalém, que é o texto que a gente leu aqui esta noite. A igreja mais velha, porque há um debate muito grande entre as pessoas querendo saber qual é a igreja mais velha. Quem quiser saber quem é a igreja mais velha, vai para esse texto de Atos. Começa ali com a ascensão de Jesus e ele dizendo ao povo: após a ascensão vocês vão para o cenáculo, fiquem ali, entre vocês falem de salmos, testemunhos, tudo que vocês já viram acerca de mim, do que eu vim fazer aqui, e eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo, e este vai testificar de tudo aquilo que eu já tenho falado entre vós, e ele estará convosco, e ele será o penhor da igreja. O Espírito Santo, ele é aquele que vai ficar conosco até o arrebatamento da igreja. E ele está aqui essa noite abraçando você. Aleluias, abraçando as nossas vidas. Enquanto eu estou aqui falando, ministrando, aquele que convence de que esta palavra é a verdade não é a pastora, é o Espírito Santo na tua vida testificando que a palavra é a verdade. Amém? Amém. E aqui nós vemos, irmãos, como vivia este povo pós-ascensão de Jesus. Porque Jesus, ele, ao subir, veio ali anjos e disseram, quando Jesus estava sendo elevado nas nuvens: varões israelitas, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer e ele vai levar o seu povo. E esse povo que ficou ali, os discípulos e uma grande multidão, e depois eles vão para dentro do cenáculo, e a Bíblia diz que eles estavam dentro do cenáculo em torno de 120 pessoas. Eu acredito que só entrou para o cenáculo aqueles que acreditavam mesmo naquilo que Jesus estava dizendo. Porque se fosse entrar a multidão que acompanhava Jesus, o cenáculo talvez não iria comportar o povo. E quando eles estavam ali, e veio o poder de Deus, veio o Espírito Santo, eles foram cheios. O primeiro, irmãos, o primeiro que abre a porta do cenáculo para dar explicação para os concidadãos de Jerusalém que não estavam entendendo o que estava acontecendo pelo alvoroço que estava acontecendo dentro do cenáculo, bate na porta e diz: ei, vocês estão embriagados? Aquele mesmo, o Pedro, que um pouco antes havia negado Jesus por 3 vezes, quando Jesus é pego pelos soldados romanos, levado à tortura, Pedro começou a caminhar nas proximidades e espiando para ver o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo havia uma espécie de medo, covardia em Pedro, e Jesus já havia profetizado e dito para Pedro: Pedro, tu estás dizendo que tu vai até a morte comigo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu vais me negar. E ali Pedro havia negado Jesus, mas agora um Pedro dentro do cenáculo, obedecendo a voz de comando de Jesus, está cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma coragem, uma ousadia que não é humana, ela vem dos céus. E Pedro abre a
E sabe o que acontecia quando alguém saía do propósito porque estava ali vinculado a uma comunhão e o Espírito Santo agindo com total liberdade no meio? Quando algum irmão fugia do ritmo, saía do propósito, como nós temos a referência aqui de Ananias e Safira, que foi um casal que vendeu uma propriedade e eles combinaram entre si: a gente não vai dar todo o dinheiro da propriedade para botar nos pés dos apóstolos, vamos reter parte para nós. Eles estavam ali fugindo do propósito que estava no início da igreja. E quando Ananias chega nos pés do apóstolo Pedro e ele diz: olha, eu vendi a propriedade, está aqui o dinheiro. E naquela hora o Espírito Santo brada no coração do apóstolo e diz: por que tu mentiste ao Espírito Santo? Não foi por este valor que tu vendeu a propriedade, mas tu não mentiste a homem, tu mentiste foi a Deus. E a Bíblia diz que Ananias caiu nos pés do apóstolo, fulminado pela morte. 3 horas depois aparece a Safira, a esposa. E ela não sabia da morte do marido. Eu não sei, talvez nessa comunidade, vivendo entre tantos irmãos, essa mulher estava talvez na casa de uma irmã, estava comentando alguma coisa, eu não sei o que essa mulher estava fazendo. Mas a Bíblia diz que 3 horas depois da morte do marido, ela chega ali e o apóstolo pergunta: por quanto vocês venderam a propriedade? E ela confirma a mentira do marido. E aí ele diz assim: acabaram de levar o teu marido morto daqui e agora tu confirma a mentira? E a Bíblia diz que essa mulher caiu morta aos pés do apóstolo. Olha como é interessante, irmãos, quando o poder de Deus está agindo no meio da comunhão, no meio da união, no meio do propósito e da vontade de Deus. E ali, pelo lado que nós vemos, o que acontecia de maravilhoso no meio desse povo, da união. Acontecia milagres, prodígios e maravilhas por intermédio dos apóstolos. Hoje nós queremos ver isso acontecendo em nossos dias, mas nós paramos para pensar o quão egoístas nós somos nos nossos dias. Quando se trata de abrir a mão, estender a mão para alguém, ou até mesmo dentro do lar, dentro da casa, queremos reter parte e dizer: isso é meu, é somente meu e eu não abro mão. E nós queremos que aconteça prodígios, milagres e maravilhas. Nós queremos ver a igreja lotando de povo sedento por Jesus. Mas às vezes, no meio da que deveria acontecer a união, o povo está falando uma só voz. E eu comentava isso ontem lá na Evangelizete, no culto, que há alguns tempos atrás o povo sempre teve suas opiniões e opiniões diferentes, mas o povo também era um povo que não tinha voz ativa e não falava. Mas hoje em dia, com a internet exposta, as redes sociais, o povo criou coragem, e criou coragem não para o lado positivo, mas para o lado negativo, para brigar, para xingar, para colocar para fora suas opiniões. E não importa se eu vou ofender, não importa se eu vou xingar, e não importa se eu vou brigar, não importa se eu vou ficar sozinho no meio da jornada. E nós vemos, irmãos, isso não só acontecendo no mundo, mas nós vemos acontecendo no meio do povo de Deus. E é muito triste, porque a desvantagem acontece no meio do povo. E nós precisamos rever as nossas origens. Nós precisamos rever as origens de onde foi criada a igreja que nós somos hoje. Como era e como nós estamos agindo hoje. É óbvio que o tempo se passou e cada um hoje administra suas finanças, administra suas vidas, as suas casas,
A Santa Ceia, ela é um princípio de nós relembrar o que Jesus fez por nós para pagar um preço pela nossa salvação. Mas a Santa Ceia é uma comunhão da igreja, de irmão com irmão, dos irmãos estarem unidos, focados na palavra de Deus e servindo no propósito. E se nós olhar para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu estou focando aqui no início da igreja, a igreja primitiva. Mas se nós olhar lá para o livro de Gênesis, já no começo, no capítulo 6, ali começa a corrupção do gênero humano e a vontade do Senhor de destruir tudo. E daqui a pouco ele olha para cá e ele acha Noé e o propósito da arca ser construída. E ali nós vemos, irmãos, a primeira união estabelecida além do casal Adão e Eva, que foi a primeira união estabelecida na terra, dada por Deus, foi o casamento, foi a família, foi o início, a origem. E o Senhor, Ele ordenou para que eles fossem um. Olha que interessante, eram duas pessoas, um homem e uma mulher. Mas a unidade, o propósito de Deus sejam um a partir do casamento. E nenhum é melhor que o outro, mas os dois, um completa o outro e forma o propósito que o Senhor criou. Mas daqui a pouco, através dos filhos de Adão e Eva, começa já a corrupção e, enfim, por causa do pecado adotado pelos pais. E lá no capítulo 6 a gente já vê o Senhor desanimado com a raça humana por causa da violência, da imoralidade e querendo pôr fim em tudo. Mas vem um propósito porque o Senhor está sempre querendo resgatar aquilo que Ele fez lá no começo, homem e mulher, para estar com Ele. E ali agora o Senhor estabelece a arca e Ele fala com Noé, porque Ele viu Noé um homem justo para fazer isso. Uma missão colocada nas mãos de um homem velho. Mas ele tinha uma esposa e ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eu acredito que a primeira obra que Noé teve que fazer foi dizer aos filhos e à esposa: Deus falou comigo, eu tenho que fazer uma arca. E Ele deu até a quantia de material que eu preciso adquirir para fazer essa arca. Certamente Noé tinha uma boa reputação e caráter dentro da família, que é muito importante, irmãos, para a esposa e os filhos acreditar nele. E eles acreditaram e se uniram e começaram a construção da arca. Os filhos estavam com as suas esposas. Então se tornou 8 pessoas trabalhando por um projeto para salvar a raça humana e animais da criação. Irmãos, eles tiveram muito trabalho pela frente, cerca de 120 dias trabalhando em prol da arca ser construída, ouvindo críticas, alguém dizendo: vocês estão loucos, faz muito tempo que não chove e agora vocês vêm me falar de dilúvio. Que conversa é essa de que Deus tem falado contigo? Tu é melhor que os outros para ouvir uma mensagem direta de Deus? E Noé foi forte até o fim, irmãos, com a sua família unidos. Chegou o momento que o Senhor disse: agora entra tu e a tua família para dentro da arca, após a bicharada toda ter entrado. E veio a mão do anjo do Senhor pelo lado de fora da arca e lacrou a porta. Irmãos, esse tratamento dentro da arca que eu fico pensando, era um negócio grande, uma estratégia de Deus, não era para dar errado, mas tinha bicho, tinha estrume de bicho lá dentro, irmãos. Tinha sogra, tinha sogro, tinha genro, tinha noras, os filhos. E viver em comunidade, irmãos, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Após os 40 dias e 40 noites, Noé esperou 40 dias para soltar o corvo.
está sentindo cheiro de carniça, mas ele não pode descer. Tem água. Então, pela tarde, Noé larga uma pombinha. A pombinha vai e volta e Noé estende o braço e pega a pombinha de volta para dentro da arca. Passa-se 12 dias e Noé então, 7 dias, Noé então larga mais uma vez a pombinha. A pombinha vai e ela volta com um raminho verde no bico, representando que já estava baixando as águas e vindo relva sobre o lugar, as matas estavam começando a verdejar. Passa-se mais 7 dias e Noé, ele larga a pombinha de novo. E aí a pombinha, ela foi e não voltou mais. Ela encontrou lugar para a guarida, para a vida dela. Noé espera cerca ali de 2 meses mais, até que eles vão sair da arca. Vocês já pararam para pensar em quanto tempo deu, irmãos? Para ficar uma família inteira de 8 pessoas, 4 casais, dentro do mesmo espaço. Ah, pastora, e o estresse? Ah, não, eu não suporto, eu não aguento. Sai pra fora então. Cai na enchente. Era a salvação do gênero humano. Mas o Senhor, uma vez provando que a união é importante e que o estar de coração disposto a aceitar muitas vezes as diferenças, muitas vezes os comportamentos e o quanto a gente precisa melhorar no nosso comportamento para a gente não ser prejudicial para quem está perto de nós. Como é importante, irmãos, a gente ter uma tranquilidade nas respostas que vem na nossa boca para não chatear quem está perguntando algo. Como é importante a gente ter um freio na língua para não sair dizendo tudo que vem na cabeça. E a Bíblia diz que por toda a palavra torpe, toda a palavra negativa, toda a palavra que não é de proveito, nós teremos que dar conta diante do Senhor. Todo o achismo, tanto achismo nas nossas cabeças às vezes, e a gente acha que tem razão nos nossos achismos. E nós precisamos prestar atenção e cuidar para ver se realmente está tudo de acordo com a vontade do Senhor. Primeira união, segunda união, e nós vamos vendo agora o nosso Deus tirando o seu povo do Egito. Lá no livro de Êxodo 12, aonde o Senhor institui a primeira Páscoa. E quando Ele está dando ordens ao seu povo e dizendo para que eles pegassem um cordeiro para imolar na noite da Páscoa, Ele diz assim: um cordeiro que seja o suficiente para cada casa, para cada família. Se a família for pequena, junta outra família junto. Mais uma vez a união sendo estabelecida pelo nosso Deus poderoso, que é sábio, que fez todas as coisas. Irmãos, imagina agora mais de 600 mil pessoas ali que estavam nessa trajetória para sair do Egito em direção à Terra Prometida. Olha a organização deste povo na voz de comando de Deus. E se não fizesse, cuidado, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. A casa que não tiver o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte vai tocar, porque vai reconhecer que é filho do Egito, que não está ouvindo Deus. Ou eu faço, ou eu pereço. Mais uma vez, igual o projeto da arca. Quer sair da arca, tem enchente do lado de fora. E gente não suporta ser sufocado pela água. E ali, mais uma vez, o Senhor mostra: um povo unido jamais será vencido. E ainda mais unido com aquele que é o líder dos líderes na frente, que é o nosso Deus vivo e poderoso. Este povo foi abençoado, saíram do Egito com os seus filhos vivos.
tinha tempo para Deus e não reconhecia Ele como Deus. E o alarido de dor e de choro passou pelo Egito, mas o povo que dava ouvidos para o Senhor e andava em comunhão, saiu vitorioso, passando até mesmo por dentro do mar vermelho, porque o Senhor abriu este mar para o povo passar. Olha as maravilhas que o Senhor faz quando a gente entende a vontade dEle, o querer dEle em nossas vidas. Aí nós vemos o nosso Jesus maravilhoso dando uma palavra ali no livro de Mateus 12, 25, e nos demais evangelhos também está registrado, mas na versão de Mateus ali, chamaram Jesus de príncipe dos demônios porque ele expulsava demônios. Então disseram que ele tinha um demônio mais forte que expulsava os outros. E aí Jesus ele traz uma palavra e diz assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino, ou uma cidade, ou uma casa dividida, ela não permanece de pé. A divisão é rachadura, irmãos. A divisão, ela é algo que compromete a estrutura. E eu estou falando aqui para a igreja, eu estou falando para as famílias, eu estou falando para casais. Ah, mas é que eu não quero me unir. Ah, não se une, então deixa um para cada lado. Estar comprometendo a estrutura do casamento. É estar comprometendo a estrutura da família. Eu tenho que defender minhas vontades. Eu tenho que defender o que eu gosto. Eu tenho que defender o que eu penso. Irmãos, nós temos que defender o projeto de Deus em nossas vidas. Só assim nós sobreviveremos e seremos abençoados por Ele. Eu ouvi, irmãos, uma história. Eu não sei se essa história é verídica ou se fizeram dela uma parábola para entendimento exatamente na linha de raciocínio que eu estou falando. Que no Alasca, cientistas encontraram no meio da neve porcos-espinhos mortos pelo caminho. E de repente eles chegaram num lugar onde porcos-espinhos estavam num grupo. Eles estavam agrupados, feridos, porque enquanto eles foram se agrupando, o espinho de um foi fincando no outro. Mas o calor deles ali protegeu eles do frio do Alasca, protegeu eles do frio da neve. E aqueles que começaram a se sentir ofendidos pelos espinhos dos companheiros, irmãos, porco-espinho, foram andando. E a neve foi matando eles, o frio foi matando eles na solidão. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que na união, às vezes, pode não estar totalmente no conforto que nós desejamos, queríamos, o conforto do nosso egoísmo, quem sabe. Mas é melhor muitas vezes o nosso egoísmo ser ferido, machucado, e nós poder aprender que se nós estivermos entrelaçados uns aos outros, unidos no propósito, nós vamos permanecer vivos nos tempos difíceis. Nós vamos permanecer vivos por causa do propósito. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim: cada um de nós tem um pensamento, cada um de nós tem uma forma de ser, cada um de nós tem um objetivo, tem algo. E a gente acha engraçado, porque antigamente a gente não ouvia falar do tal dos aglutinados e dos dispersos. O pastor Vanderlei e a Cineia contaram aqui, falaram sobre isso naquele dia ainda. Aglutinados, pessoas que gostam de viver entrelaçados, unidos no meio da gritaria, da comilança. E os dispersos que querem ficar reservados, mais solitários. Irmãos, o que eu penso com isso acerca da igreja de Jesus?
Na igreja de Jesus não dá para ficar um num canto, outro no outro, porque eu tenho que reservar as minhas vontades. Quando nós entendemos o projeto e a palavra de Deus, ela vem um todo, para todos. Quando a palavra de Deus diz para mim que eu preciso amar e respeitar os meus irmãos, e até orar por aqueles que se constituem os meus inimigos, a palavra de Deus também diz, nós nessa quarta-feira, culto de oração, falamos aqui, lá no livro de 2 Pedro está registrado, que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, eu acho que sai de contexto essa história de aglutinado ou disperso. É um povo com uma palavra dada de Deus para ouvir e seguir. Ah, pastora, mas eu tenho um gênio de ser bravo. E aí? Jesus está dizendo para aquele que tem um gênio de ser tranquilo e para aquele que tem um gênio de ser bravo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso depende de cada um de nós estar disposto a aprender com Jesus o bom comportamento, a boa palavra para falar aos ouvidos de quem está ouvindo. Ah, pastor, eu levantei hoje, eu não estou de cara boa, então eu saio atirando os pés. Irmãos, atirando os pés para cavalo. Ser humano é para ter respeito um com o outro. Então, se não tem algo bom para dizer, é melhor se calar. O silêncio, às vezes, ele se torna um remédio para evitar problemas futuros. Chateação, mágoa, pessoas entristecidas. Nós precisamos, irmãos, baixar a cabeça para esse Jesus maravilhoso que nos chamou para ser unidos. Unidos dentro dos nossos lares, unidos como povo de Deus. E o que eu ganho com isso, pastora? Vamos lá para Salmo 133. O salmista diz assim: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E encerra os salmos dizendo: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não é por um momento, irmãos, é para sempre. Vamos voltar um pouquinho para encerrar a mensagem na igreja primitiva? Vocês já pararam para pensar como é maravilhoso quando a gente vê os irmãos entrando na igreja? A gente abraça os irmãos, a gente fica feliz por ver todos chegando. É dia de Santa Ceia, é dia de comunhão, é dia de estar junto. Quando a gente vê alguém até que a gente nem conhece, a gente abraça na porta: que bênção você estar aqui. O povo da igreja primitiva estava recebendo constantemente gente que o Senhor estava trazendo para agregar aquele povo dele. E se nós queremos essa bênção para nós, quem sabe a partir de hoje nós podemos pensar um pouco mais nesse dar as mãos e ser unidos. E que nós venhamos a ser um próximo, seja lá de quem for, um próximo dos nossos familiares, um próximo dos nossos irmãos da igreja, um próximo dos nossos desconhecidos, que seja prazeroso estar perto. Porque Jesus nos manda amar o nosso próximo, primeiro como a nós mesmos, depois ele diz: como o amor que eu tenho vos amado. Como é que será que nós temos andado nos últimos tempos? Será que a gente tem sido uma pessoa agradável para quem está perto de nós? Como é que nós temos reagido? Pastora, eu sou legal com quem é legal comigo. Eu trato na medida que vem. É olho por olho e dente por dente.
Irmãos, o tratamento olho por olho e de dente por dente era lá no Velho Testamento, na lei. O Senhor já não aceita mais que seja olho por olho e dente por dente. A vingança pertence ao Senhor. Nos nossos dias, irmãos, pastora, mas é difícil uma pessoa me tratar mal e eu tratar ela bem. E o que foi que Jesus disse para a gente fazer? Pagar o mal com o mal? É isso, igreja? Alguém pode dar uma voz bem alta? Não. Amém? Jesus disse que é para nós pagar o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Porque se nós fazendo o bem, se nós não desfalecer na caminhada, a seu tempo nós colheremos esse bem. Quando nós caminhamos no bem, irmãos, quem sabe na vida de alguém que aos teus olhos ou ao teu entendimento até nem merece. Quem sabe daquela parte tu até nem vai colher o bem. Mas o Senhor vai fazer brotar o bem em outro terreno, bem perto de você ou até longe de você, mas Ele vai trazer até você. Porque a Bíblia, irmãos, é palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ela pode estar sendo, quem sabe, um pouco chama a atenção, é um pouco dura, mas se vocês verem a essência do que Deus quer fazer com uma palavra dessa em nossas vidas, Ele está dizendo: meu povo, eu estou mandando a receita para vocês terem vida e vida com abundância. Eu estou mandando a bênção diária para vocês. Aleluia! Eu quero convidar esse povo amado de Jesus a se colocar de pé. Porque um povo que dá ouvidos para Jesus, a tendência é, se já está bom, vai melhorar. Amém? Se já está bom, vai melhorar o negócio, vai melhorar lá dentro de casa, vai melhorar dentro da igreja, vai melhorar lá no trabalho, vai melhorar na maneira de interagir com gente. Porque o propósito do Senhor é esse para as nossas vidas, irmãos. É tirar tudo aquilo que é de negativo que o pecado trouxe nas nossas vidas e colocar o grande amor de Deus que transforma a maneira de pensar, de ver e de agir. Isso é o que o Senhor quer fazer em nós. E como é que o Senhor vai trazer para nós um exercício para ver como é que nós estamos reagindo a uma palavra dessa sendo lançada? Se nós ficar distante de gente, se a gente não quiser convivência com as pessoas, quiser ficar isolado, o Senhor, Ele prova cada coração de nós, cada um de nós, na maneira que nós estamos interagindo. É o meu comportamento, como é que eu lido com a Laura. Quem sabe até no momento difícil, quem sabe as ideias não batem. Teve um dia aqui, a Laura sendo líder de mulheres, ela tomou uma posição ali de contratar alguém até para aqui, para eventos. E no momento assim eu pensei, mas essa não vai dar. Como é que eu vou dizer para a Laura isso? Gente, eu orei a noite inteira dizendo: Jesus, fala com a Laura primeiro, Jesus, fala com a Laura primeiro. Porque eu não queria ofender ela de maneira nenhuma. E eu estou falando aqui diante da igreja, Laura. O Senhor sabe disso e eu sei que Ele sabe também. Mas quando eu me aproximei dela para falar, eu fui pisando miudinho. Ah, mas tu é a pastora, tu tem autoridade, chega e fala. Não é assim, irmãos. E o amor, e o carinho pelas pessoas, e o respeito. Ah, mas se eu tenho uma posição elevada, se eu sou um líder, tem que baixar a cabeça para mim. Não! O líder é aquele que vai na frente ensinando como é que faz. Amém? Ensinando com jeito, com amor, com carinho. Todo mundo, nós podemos conversar de coisas difíceis.
Mas não precisa ser com estupidez, não precisa ser com palavras ruins. Só precisamos conversar com a graça que o Senhor tem nos dado. E Jesus sempre falou de coisas difíceis com o povo, sem massagear o ego, mas sem ofender também. Que nós possamos aprender com o nosso Mestre e ser boas pessoas, no mínimo, para lidar com gente. Amém? Pai, estamos aqui nesta noite interagindo com a Tua palavra sagrada, maravilhosa, poderosa em nossas vidas, que resplandece a Tua glória na medida que nós vivemos ela, Senhor. Oh Jesus querido, maravilhoso, nessa noite vai ministrando o coração dos Teus filhos e filhas. Vai derramando do Teu bálsamo santo, Pai, sobre corações feridos por estar machucado com palavras, com agressividades, com maus comportamentos. Mas que nessa noite, ao ouvir dessa palavra, está recebendo, Pai, uma cura divina nos sentimentos, nas emoções. Porque o nosso Jesus, quando Ele vem operando num lugar, Ele vai removendo aquilo que está infeccionado, aquilo que pode causar um problema daqui a pouquinho mais, porque aonde Ele abre, Ele cura. Aleluias! Querido Pai Celestial, vai operando aqui nesta noite, para que o Teu povo, Jesus, possa estar entendendo com mais profundidade acerca dos Teus ensinos. Porque nós sabemos, Jesus, que o Senhor foi nos dado para que nós sejamos ouvintes daquilo que o Senhor nos ensina. Pai, eu oro e peço perdão por mim e por esse irmão, essa irmã que quem sabe em alguma palavra, alguma atitude ofendeu alguém. Mas que daqui para frente possa ser diferente. Porque nós estamos na caminhada, na jornada da fé, para nós estar crescendo no conhecimento e na graça todos os dias. Ilumina a mente e o coração do Teu povo com a Tua palavra. E abençoa, Jesus, com o que diz ali em Salmo 133. Através da união, Jesus, traz a saúde, traz, Pai, a compreensão, traz a graça de viver em paz uns com os outros, a alegria, a singeleza do partir do pão, que não precisa muitas vezes ser um churrasco, pode ser um arroz e feijão, um pão, mas sendo partido e se alimentando